todos. Uma felicidade enorme estar aqui. Agradeço à nossa feiticeira pelo convite, ao meu guru. Estou muito, realmente, feliz. Se for verdade, diz-me com quem andas e dir-te quem és. Eu estou dentro. Nesse lugar eu estou junto. Bem, o professor já me cobrou aqui do lado e eu vou falhar. O título que ele me passou seria Imprensa Livre, Escândalo, a retórica do segredo. Quando eu topei com a retórica do segredo, eu literalmente topei e fiquei nisso. Que me deu logo um nó na cabeça, parece um oxímoro, não é? Que eu li, se for lido assim, oratória do silêncio. Como é essa oratória do silêncio? Eu não consegui destrinchar satisfatoriamente, mas eu sei que o que o professor queria era aquele elemento do Canetti que ele tinha falado, o segredo é da essência do poder, e a gente não pode pensar poder sem retórica. Então eu entendi, mas não atendi, vamos dizer assim. Aí eu acabei tendo a ideia de mudar o título, não é? E o título que eu acabei encontrando e tem a ver com a evolução do que eu vou expor, mas curiosamente também, circunstancialmente, me serve duplamente, seria Toda ausência é atrevida. Eu, na verdade, se o Eurico não tivesse chegado, eu ia colocar, cadê Eurico? 2 pontos, toda ausência é atrevida. E ele só chegou atrasado. Deve ter sido que bebeu ontem e ficou dormindo, não é verdade? Deve ter sido. Mas a parte do cadê Eurico, ele está aqui, a gente tira. Toda ausência atrevida fica, não é? Fica. Por que eu fui nessa linha de toda ausência atrevida? Primeiro, pela questão da escrita. A escrita tem algo com a ausência, já que ela liga quem não está aqui com a gente, não é? A gente, quando lê, não está próximo do escritor que mandou a mensagem, né? A gente, de certa forma, perde. A escrita é uma coisa reduzida em relação à complexidade da comunicação, ela própria. E há muitos, vamos dizer assim, vazios por detrás disso. Então, a gente teria... a minha ideia inicial era tentar ver esse elemento do silêncio como poder e isso ligado à escrita. No fundo, o primeiro desenho era para tentar uma reflexão ampla sobre a cultura de escrita, que é a cultura jurídica, né? As formas que, de certa forma, historicamente também a gente herdou da tradição judaico-cristã, das religiões do livro, todas essas coisas me pareciam um bom caminho. E também para eu fazer o meu marketing, né? Vamos dizer assim, do que é o meu eixo de argumentação quase sempre nas coisas do direito, porque o meu, vamos dizer assim, o meu bordão é que a decisão jurídica precisa fazer passar aquilo que é um querer por um saber. Do contrário, não neutraliza e não tem legitimidade. Então, isso é a principal função e estaria dentro desse aspecto, vamos dizer assim, do que se esconde, do segredo e da retórica. Talvez aí eu pudesse ter desenvolvido mais, mas, na verdade, eu comecei, por causa dessa coisa da ausência atrevida e essas coisas todas, a me mudar para um outro lado, porque eu recentemente li um livro muito interessante, de um rapaz, de uma pessoa chamada Seth Stephens-Davidovich. O livro dele se chama Everybody Lies, : Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are. Esse livro é um livro muito interessante, que foi um trabalho de doutorado que originalmente ele fez, em que ele pesquisa a ferramenta de busca. Ele pesquisa a ferramenta de busca no sentido de encontrar informações, como Camila chamou, fazer uma pesquisa por detrás. Não o que as pessoas dizem, mas o que, de certa forma, o que elas dizem esconde. Um trabalho muito interessante mesmo. Essa ausência também, por um outro lado, e a questão da ausência, da escrita, da ética, havia um outro caminho para ir nesse sentido de avaliação, né? A gente tem uma questão com a presença e a ausência, que, na minha concepção, e eu adoto aqui um ponto de vista de psicologia evolutiva, que Camila vai dizer que nem psicologia é, né? É darwinismo, né? É uma perspectiva darwinista, de que nosso aparato individual, nosso organismo, reage diferente para o mesmo problema quando está presente e quando está ausente a pessoa que está em questão. Então, quando ela fala, por exemplo, que corrupção mata,
É verdade, mas a gente não raciocina, não reage eticamente da mesma forma, porque a gente não vê esse efeito na presença da gente. Então, a minha posição sobre esse aspecto é que isso é do corpo, mais ou menos a coisa vitalista de Nietzsche, né? O seu corpo é mais inteligente do que a sua inteligência pensa. E por esse caminho podia também haver alguma reflexão. Mas eu estava mesmo querendo ser rápido aqui, para a gente poder almoçar e tudo. E tem combinado isso com o Juliano também. Não é? Mas eu queria mesmo era destacar esse aspecto desse livro do Davidovich, Everybody Lies, né? Todo mundo mente. Ele conta a seguinte história. Eu vou pegar uma das histórias, tem várias, e a tabela que depois eu vou ler para vocês vai mostrar por onde ele andou indo, né? Mas tem várias histórias. Uma da Netflix é muito curiosa e simples de entender. A Netflix originalmente colocava uma ferramenta para você escolher o que você queria ver no futuro. Então, o próximo filme que eu vou querer ver pode ser esse ou aquele. As pessoas escolhiam e punham lá. E observou-se que essas listas que as pessoas punham para si mesmas, elas não respeitavam. Na hora que elas iam ver um filme, elas viam outra coisa. E aquilo ficava meio inútil. Percebeu-se, então, que a pessoa se auto-enganava, se vendo melhor do que ela era. A qualidade dos filmes que ela escolhia era uma espécie de tentativa de se convencer de que é um intelectual. Então, filmes em preto e branco, qualquer coisa assim, bem cabeça. Mas na hora que ele estava cansado, no fim do dia, ele ia lá ver uma porcaria qualquer e era isso que passava. Então, a Netflix parou de perguntar e foi ver o que é que você via. E agora tudo que se apresenta para você é guiado pelas suas escolhas anteriores e não pelo que você está dizendo. Aí eu vou pegar uma tabelinha dele, que ele tem vários casos disso, e ele fez uma espécie de resumo da coisa, né? Eu vou ler em inglês com uma tradução meio precária, acho até que é meio desnecessária, mas tudo bem. E com o perdão do meu inglês pernambucano, não é verdade? Ele diz assim: the outsized value of ignoring what people tell you. Né? Aí ele põe uma tabela com 3 coisas. What people say, reality e consequences. Ipso facto, as he says. Como ele diz, né? Então, primeira, they don't want to stalk their friends. Stalk é uma palavra que a gente não tem como, né? Significa que fica perseguindo, procurando, o que é que está fazendo, né? As pessoas dizem que não querem fazer isso. Reality. There is little in this world that they want more than to keep up with and judge their friends. That's reality. E a consequência, quer dizer, a coisa que eles mais querem é ficar perto dos amigos e criticá-los, julgá-los. Isso é a realidade. Ipso facto, Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook, is worth $55.2 billion. Essa é a consequência. Isso é o ipso facto dessa circunstância. O outro, what people say, o que é que as pessoas dizem? They don't want to buy products that are produced in sweatshops. Sweatshops são as condições de trabalho péssimas. E você não quer se sentir culpado, ainda que esteja distante, mas já há uma fofoca de que e um controle da informação nesse sentido. Reality. They will buy nice, inverted commas, reasonably priced products. Ipso facto, Phil Knight, co-founder of Nike, is worth $25.4 billion. Terceira, what people say. They want to listen to news in the morning. Reality. They want to hear about midgets having sex with porn stars in the morning. Ou seja, eles querem ouvir sobre anões fazendo sexo com estrelas pornô de manhã. Howard Stern, ipso facto, Howard Stern is worth $500 million. Eu não sei quem é Howard, mas, bom, deve ser um cara que tem uma plataforma de vídeos pornô, deve ser isso. Eu não me lembro agora. Faz tempo que eu li, eu peguei, graças a Deus a tecnologia permite que a gente não precise ter trazido o livro para poder usá-lo, né? E depois a quarta. They have no interest in reading about bondage, dominance and sadomasochism. That's what they say, né? É o que eles dizem. Reality. They want to... o site é o YouPorn, que ele cita aqui. Então, esse Howard Stern deve ser o cara do YouPorn. They want to read about BDSM, that is bondage, dominance, and sadomasochism, between a young college graduate and a business magnate. Ipso facto,
50 Shades of Grey has sold 125 million copies. E o último. What people say. They want politicians to outline their policy positions. Reality. They want politicians to spare them all the details, but seem tough and self-assured. Ipso facto, Donald Trump. O que é que está por trás disso e por que o título pode ser Toda Ausência é Atrevida? Pelas circunstâncias em que você usa a ferramenta de busca. Porque você não está dirigindo a ninguém. E aí a sua liberdade de fazer qualquer coisa é toda. É inconsequente o que você faz. Você, pelo menos em termos individuais. Em termos de Big Data, porém, é o contrário disso. Se a pessoa tem acesso a isso... E veja, o que ele descreve aqui é que as pessoas escrevem as coisas mais estapafúrdias. Está sozinho, num momento de alta solidão, e pergunta, Deus existe? Aí vai lá e põe. Sei lá, qual o sentido da vida? Vai lá e põe. Coisas que não têm muito a ver. E ele começa também a analisar o autopreenchimento dessa ferramenta de busca. Por exemplo, uma que ele chama a atenção aqui, a mais procurada, quando você coloca Is my husband... Aí o mais que aparece pela quantidade é gay. Is my husband, segundo, betraying me? E assim vai. É uma coisa realmente que permite um novo acesso. Não é? Uma espécie de contorno da hipocrisia. Não é nem uma hipocrisia deliberada. É do nosso auto-engano. A gente, a partir disso, com essa manuseio de Big Data, a gente tem um acesso que nunca teve à realidade humana. Isso é uma coisa muito interessante, isso é uma transformação gigantesca que a gente realmente tem que refletir a respeito continuamente, porque disso depende muito da sobrevivência, inclusive da nossa espécie. Eu agradeço e espero ter sido rápido, conciso e preciso. Muito obrigado. Já! Bom, por favor. Que essa apresentação do Torquato me lembrou uma leitura recente uma leitura simples. Eu encontrei um livrinho chamado Um Pleito pela Mentira, escrito por um juiz francês que renunciou a cargo, dando-se conta de que a maneira como o governo francês, essa é a denúncia dele, né? A maneira como o governo francês gere a justiça acaba criando um modelo paranoico para a população. E eu acho interessante, me ocorre isto, que esse tipo de dado das buscas das pessoas, por exemplo, no Google, revelaria alguma coisa que as pessoas não revelariam publicamente, né? E o argumento desse juiz, ele fala, eu venho aqui defender a legitimidade da mentira. Eu estou realmente contando o que ele fala, né? A gente conhece todo o argumento kantiano, e ele começa o livro falando isso. Eu também fui criado para dizer a verdade, mas no meu papel de juiz, eu aprendi que as pessoas não podiam deixar expor tudo pelo que elas atravessam. Eu gosto da perspectiva que você assume diacrônica, né? Quando a psicologia, às vezes, ela trata as coisas como uma fotografia. A gente, às vezes, faz isso, né? A sociedade está desigual neste momento. Mas a desigualdade está diminuindo ou aumentando? E quais são os fatores? Porque, se você não olhar isso, você pode pôr a mão em pontos de um sistema que, na verdade, estava caminhando bem. Né? Porque tem problema agora. Uma família tem conflito agora. Mas aquilo está caminhando para bem? Né? Se você não puser a diacronia, você não faz uma boa análise. Né? Daí o trabalho da psicanálise, em face a outras psicologias que eventualmente fazem recortes, fotografias, né, de ver a dinâmica. Então, e a ideia de que, por exemplo, alguém que comete um crime não pode ficar estigmatizado pro resto da vida por aquilo, mas que é preciso dialogar com ele, entender os fatores de constituição daquilo. A gente conversava aqui em outro momento, o Tim Robbins, o ator daquele filme Um Sonho de Liberdade, acabou se dedicando a um trabalho nas prisões de ajudar a fazer teatro. E ele falava, eu quero que eles tenham momentos em que eles não sejam marcados apenas pelo ato que eles cometeram. Então, essa possibilidade de fazer do humano mais do que seus atos e seus comportamentos pontuais, talvez esses dados que emerjam, eles venham
contribuir, não para expor as pessoas, talvez nós pudéssemos ser inteligentes o bastante para não usar esses dados para expor as pessoas, mas para usar para entender que nem tudo pode ser, não se pode pôr um dedo condenatório em tudo o tempo todo, e estudarmos como é que emergem as coisas no ser humano e como é que nós queremos tratar com delicadeza. Porque talvez o maior fator de organização social seja a mensagem de, olha, isto não precisa ser assim, não faça, nós aqui não queremos que você haja dessa forma ou daquela forma nesta comunidade. Né? Nesta comunidade, não. Você passando essa mensagem, a pessoa consegue processar. Então, o Pleito pela Mentira, desse autor que eu não me lembro o nome agora, mas posso guardar a referência, ele, como juiz, ele fala assim, é inevitável que nós, juízes, ouçamos mentiras. O advogado ele tem que construir uma versão e ele não pode expor inteiramente o processo de reflexão ou o que aconteceu com o seu cliente, porque nós não podemos expor inteiramente o que nos acontece e ponto. E ele diz também o poder, e acho que era um pouco a proposta do professor, né, nessa conversa, ele fala o poder ele está necessariamente associado à mentira neste sentido. Ele não pode expor as suas entranhas, ele não pode expor seu processo decisório, suas dúvidas, suas crises. Ele precisa se apresentar de uma maneira digerível para as pessoas. Né? Então, ele dizia, nós, juízes, nós temos que ouvir as mentiras dos dois lados. Nós não, nós, sabendo que, com o tempo, emerge alguma coisa que vai se aproximar de uma... Nós vamos ter que construir a verdade a partir do que os advogados vão expor. Sabendo que aquilo, em princípio, talvez a palavra seja dura, mas, em princípio, é mentira. E eu acho que, embora seja meio radical, talvez muito direta na terminologia, essa maneira de falar dele, ela fala de alguma coisa importante sobre a relação do poder com a mentira e do que se apresenta a julgamento como mentira, e de uma busca de alguma coisa que vai emergir com o tempo. Então, o professor falava da necessidade da justiça ter tempo, né? A temporalidade mais longa do julgamento. Isso me parece super importante. E aí ele conta, só, acho que tem um aspecto bonito para deixar como mensagem. Ele vai, num momento, julgar um homem que é acusado de ter matado o companheiro que vivia com ele em casa. Né? Era um casal, e os policiais rapidamente o tomam como criminoso e levam perante o juiz. E são alguns meses este homem negando ter assassinado o companheiro, até que o momento ele diz, fui eu. Ele diz para o juiz, fui eu. E o juiz diz, me explica, por favor, por que você levou tantos meses? Se você ia confessar, por que tantos meses? E ele diz assim, eu precisava saber para quem eu estava falando isso. Eu precisava saber como eu seria ouvido. Então, Everybody Lies tem alguma coisa importante para a gente prestar atenção aí. Na constituição do crime, na constituição daquilo que ofende a textura social e no dinamismo desse processo. Né? Às vezes são precisos 3 meses para uma confissão. Né? Não é um momento e uma verdade. Como é que fica a imprensa nisso? Ah, maldade! Eu acho que, primeiro falando, o que André trouxe sobre essa questão da mentira, num seminário anterior, eu falei sobre direito à mentira. Porque, de certa forma, claro, eu estou forçando... Isso é um tipo de coisa que eu sei que não viceja, vamos dizer, conceitualmente, porque direito à mentira não tem as características éticas que precisava para uma categoria dogmática, certo? Mas ele existe. Na medida em que essa nossa regra constitucional de não ser obrigado a produzir prova contra si, seu silêncio... E se você silencia, você é eloquente contra si, você tem direito de mentir, então. É claro que você tem que escolher que mentira você diz, porque algumas mentiras podem sofrer prova em contrário de uma maneira muito fácil e você se ferra na mentira. Mas é só uma questão pragmática de saber quando mentir, não se saber se vai mentir. Né? Mentir vai. E nesse segundo aspecto sobre isso, a questão, eu diria assim, funcional da mentira, a questão funcional da mentira ela é estruturante na vida jurídica.
Primeiro, porque toda petição, sentença, qualquer ato judicial que a gente faz é seletivo, como você falou. Eu digo a verdade, mas omito umas tantas verdades que podem estrategicamente não aparecerem e morrer o assunto. Porque sou eu que vou ter que levantar para contar contra mim. Eu só vou levantar aquilo que eu saiba que é inexorável que o outro veja e, portanto, eu me antecipo que ele levante e já também trabalhe em cima. Então, ou a petição, a sentença é uma verdade mentirosa, ou é uma mentira verdadeira. Por que uma mentira verdadeira? Porque quando você contar uma mentira, não pode ser qualquer mentira. Tem que ser uma mentira que, de certa forma, não possa ser provada contra você. Mas, ainda assim, você está mentindo. Então, a mentira é estruturante do processo. Isso é curioso de dizer, mas eu vejo isso, inclusive, na separação e com consequências mais radicais entre o que Luhmann chama de contexto de descoberta e contexto de justificativa. De certa forma, o contexto de justificativa da decisão é sempre em relação ao contexto de descoberta autônomo. Ou seja, eu estou convicto que a causa se deve resolver da maneira X, pela razão Y. Mas os tribunais dizem que a razão Y não pode prevalecer. Então, vai prevalecer X pela razão Z. Eu não me manifesto sobre X, sobre Y, que era ruim, e uso o que eles querem que eu use para eu chegar no mesmo lugar. É uma conta de chegada. Direito, nesse sentido, processo é conta de chegada. A gente quer vencer, por onde caminho que venha. Então, essa coisa, na minha concepção, mentira é estruturante da decisão jurídica. Faz parte intrínseca. Sei que não é uma boa coisa de dizer, não é? Antes do almoço, mas me parece... Não, eu estou mentindo, exatamente. Muito obrigado, muito obrigado. E sobre a imprensa? Eu tenho sobre isso uma visão, de certa forma... Eu entendo o que você disse, o que a redação e o sentido disso, o papel político disso tem, mas eu não concordo com a coisa de que a mudança do meio é secundária, entendeu? Eu acho que o que aconteceu com a mudança de meio descaracteriza tudo, porque projeta uma outra forma de comunicação realmente diferente de tudo que se tinha vivido antes. Queria fazer também uma observação paralelinha sobre isso. Por que a gente briga tanto no WhatsApp? Porque, na minha concepção, tem essa coisa da ausência do outro. Né? Primeiro tem, claro, a escrita, como ela é insuficiente, né? Como ela é menos do que a realidade, tem já essa característica de que não tem entonação, como você falou, pode ser interpretado de várias formas, está tudo acontecendo lá. Mas, no caso do WhatsApp, isso é muito notório, as pessoas brigam com uma rapidez muito grande, porque você diz... O filho manda uma mensagem para o pai, me empresta um dinheiro. Aí o pai diz, me empresta um dinheiro? E assim, a facilidade, somam-se duas coisas. A insuficiência da escrita, no sentido das tonalidades, por isso muito aqueles emoji que se usa para suprir isso aí. Isso é uma primeira perda, mas também a não presença daquele que a gente está xingando. Ou seja, eu não estou dizendo na cara de Camila ou do Eurico. Do Eurico eu posso fazer, a gente tem intimidade, mas... Se o Eurico estiver mais longe, fica mais fácil ainda. Eu estava louco que ele não viesse para eu botar o título do meu trabalho. Cadê, Eurico? Sim, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que, de certa forma, ela está sofrendo um processo de transformação radical, que eu não sei realmente avaliar para onde vai chegar, mas que, sim, tem a ver com as circunstâncias de que a estrutura tecnológica do meio, ela muda o ambiente. E aí eu venho para o assunto que estava lá. É porque, de certa forma, veja, a escrita é como se fosse a nossa primeira máquina do tempo. Né? Que você pode ler cartas lá do passado. Cartas, eu quero dizer, no sentido de Sloterdijk, os textos filosóficos que a tradição gerou. Ao mesmo tempo, a gente lê Platão, mas a gente nunca vai entender de verdade Platão naquele sentido, porque a academia é uma cultura... Platão é uma cultura de oralidade, de olhar no olho, de dizer, de se comunicar naquelas entrelinhas do próprio corpo. Né? Então, de certa forma, eu tenho essa impressão de que a mudança dos meios implica uma série de transformações essenciais que, eu confesso, eu não sei aquilatar, mas antevejo como mudança radical das bases de nossa reflexão e até das bases da nossa consciência do mundo. Então, em psicologia, a gente tem um nome para estudar isso, que é o não dito. A gente estuda o espaço entre as palavras. A gente fala do que é inconsciente, do que aparece não pela fala, mas pelo gestual, pelo sintoma. Então, o sujeito diz muito sem dizer. Porque, justamente, ele não quer entrar em contato com um conteúdo que é difícil, não quer entrar em contato com a verdade.
O difícil a gente entra num paradoxo da imprensa. A imprensa busca a verdade. Ela busca levar a verdade para as pessoas. Só que não necessariamente a gente quer entrar em contato com a verdade. A verdade é difícil, a verdade dói. E eu estou cansada, eu trabalhei o dia inteiro, eu não quero a verdade no Jornal Nacional. Eu quero me anestesiar. Né? O indivíduo já está muito cansado. Ele quer simplesmente esquecer dos problemas, esquecer das notícias e ficar só com a diversão mesmo. Então, como é que você leva a verdade para quem não quer escutar a verdade? O meu comentário está até um pouco deslocado, porque ele, na verdade, tinha sentido na fala do Penteado. Eu achei que ele fosse voltar, não sei se ele está aí. Acho que já foi embora, mas porque eu acho que tinha uma coisa que era importante pontuar, e como se falou muito de transformação e a gente não sabe o que está vindo, eu acho que fica oportuno de novo. Porque a gente tem uma ideia formada, uma ideia de... Aqui, de novo, eu vou tocar na questão da política pública de educação. As políticas públicas de educação têm tido uma melhora, e não é... Eu estava 2 semanas atrás numa reunião no Banco Itaú, que estava o representante do Banco Mundial, estava o presidente do Banco Itaú, todos pela educação. Então, não é uma coisa partidária, é um reconhecimento que tem uma melhora. E a gente é muito habituado a dizer... Por que eu acho que não perdeu o gancho? Porque a gente é muito habituado, e a gente precisa se habituar a enxergar que tem uma transformação na sociedade brasileira. A educação é ruim, as pessoas não sabem escrever, mas para dialogar com aquela ideia de que o profissional não chega pronto. Eu não duvido que não chegue pronto, a gente vê os alunos, escreve pior, não sei o quê, mas tem uma mudança apesar disso. Então, são 2 coisas separadas para eu não misturar. Tem uma melhora acontecendo na educação. Por exemplo, quem estava lá e falou foi o Paulo Artung, que é considerado um caso de sucesso. O Ceará, o Espírito Santo e o Acre, no Brasil, são estados que resolveram o problema da educação básica nos anos iniciais. Então, a fala do Artung era a seguinte: agora o problema é escalar. Então, o Brasil já está num outro momento e está se transformando por aí. E uma outra coisa, isso tem a ver com a questão da educação, que a gente tem que olhar para frente também. É a questão do inglês no Itamaraty. Tem uma racionalidade na não exigência do inglês no Itamaraty? Tem. E é a seguinte, aqui eu falo também em dupla condição. Eu sou presidente da comissão de graduação da Faculdade de Direito da USP. E lá está se discutindo que chegaram os cotistas, esses alunos não conseguem, passaram na primeira barreira do vestibular. A segunda barreira eles não vão passar. Eles não vão conseguir fazer estágio em grandes escritórios, porque lá tem a exigência do inglês. É o mesmo problema do candidato a diplomata. Agora, esse aluno ele tem tudo. Ele tem tudo, inclusive ele tem mais que os outros, porque ele tem mais ânimo, ele é mais engajado, ele fala bem, ele tem uma consciência impressionante do papel que ele tem. Então, o inglês, assim, se você der condição para ele, muito rapidamente ele vai aprender o inglês. E, no caso da carreira diplomática, esse raciocínio estava por trás. Né? Põe esse menino no Itamaraty, dá 2 anos de curso de inglês, você vai ver se ele não passou na frente dos outros. Então, a gente está aberto para a transformação em algumas coisas, mas isso não, porque isso um pouco nos tira do nosso lugar de classe média. Eu fiz o vestibular, como é que está chegando esse fulano aqui, que nem sabe inglês e está querendo ter um lugar? Então, nós vamos ter que nos reprogramar, porque tem muita coisa interessante, tem gente boa, tem coisa que está vindo aí e que estava fora do nosso radar. E eu não sei, acho que não é o não dito, mas é o não visto, é o não percebido, é o não visível, uma opção de coisa. Lembrei, a propósito do inglês, lembrei de uma vez o professor Castanheira Neves, em Portugal, que me dizia: os brasileiros são ótimos, pena que sejam monoglotas, só falam inglês, não falam alemão. Queria dar uma palavrinha, uma notinha de uma coisa que me chama a atenção só, e falar, eu acho que a gente, né, embora eu estava falando de um livro que se chama O Pleito pela Mentira, eu acho que a gente pode desenhar sistemas mais suaves, mais receptivos à verdade
dos anseios de cada um, os caminhos de cada um. Eles podem ser mais bem recebidos em alguns sistemas, e alguns sistemas são mais duros, e são sistemas mais duros, mais impessoais, que talvez legitimem a mentira. Então, para não ficar também, né, com essa... Mas o que eu queria notar agora, nesse final, que me recordei, quando se começou a falar sobre o tipo de vigilância que é feita em alguns países e que de Estado, e que eventualmente um fator que tem sido de chamar a atenção sobre um sujeito para campos de concentração, esse tipo de conversa, é que a pessoa desapareça, ela cesse de emitir informação pelos sistemas eletrônicos dela. Então, se você olha que complicado, quer dizer, então eu estou num estado que vigia, e se eu silenciar por tantas horas, eu me torno uma pessoa de interesse, né, suspeita. Então, nem essa saída, né, fora os outros critérios que dizem que estão sendo usados hoje em dia. Mas esse eu acho particularmente delicado, quer dizer, cessar de dar informação se torna digno de perseguição. Só isso.